Bora lá? Hoje a gente vai só resolver algumas questões. Na aula passada a gente falou um pouquinho de divisibilidade, critério de divisibilidade. E hoje a gente vai só resolver algumas questões dentro desse conteúdo aí. Tá? Aí tá aqui. Para começar, uma primeira questãozinha. Fácil, né? Simples, mas é a forma que o conteúdo vai ser abordado dentro dessas avaliações aí, dessas provas, né? Tá? Então, bora lá. Primeira questão. Qual dos seguintes números é um divisor de 84? Aí, para mim saber se é um divisor, não preciso necessariamente pegar o 84 e dividir por 10, pegar o 84 e dividir por 7, pegar o 84 e dividir por 9. Não preciso. Basta eu usar o critério de divisibilidade, que a gente conhece. Tá? Aí, olha as opções que a gente tem aqui. 10, 5, 7, 9, 13 e 15. Tá? E a gente tem que ver cada um desses critérios aí. Já? Pois é, mas não pode esquecer, Graça. A gente vai lembrar agorinha. Aí, primeiro por 10. Esse número é divisível por 10, 84? Não, senhor. Não, porque para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. 84. Não, para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Só 0? Isso, só 0. Então, ó, não é divisível por 10. Tá? É divisível por 7, aí a gente tem que lembrar do algoritmozinho para saber se o número é ou não divisível por 7. Bora deixar para depois aí o 7. É divisível por 9. Para ser divisível por 9, a gente viu que a soma dos algarismos deve ser divisível por 9. Né? Então, a gente vai ter que somar os algarismos aqui, 8 mais 4, para ver se é divisível por 9. 8 mais 4 vai dar 12. 12 é divisível por 9? Não, né? Então, esse cara também não é. O 84 também não é, né? Então, não é divisível por 9. Aí, por 15, a gente não viu o critério de divisibilidade por 13, né? Então, vou passar logo aqui para o 15. Para ser divisível por 15, a gente tem que olhar para o 15 de uma forma diferente, né? O 15 é, na verdade, 3 vezes 5. Então, para que esse número seja divisível por 15, ele precisa ser divisível por 3 e por 5. E aí, ele é divisível por 3? É, beleza. Mas é divisível por 5? Não, né? Não, porque para ser divisível por 5, ele precisaria ter terminado em 0 ou 5. Não é nenhum desses casos. Então, não é divisível por 15. Beleza? Então, só nos restou aí 7 e 13. Tá? Bora ver o critério de divisibilidade por 7, que a gente conhece. Vou pegar o 84. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar esse dígitozinho aqui, que é o 8, vou baixar para cá, tá? E esse 4 eu vou dobrar o valor. Era 4, eu vou escrever o quê? 8 dobrando, vai ficar 8. Aí, ó, 8 menos 8. 8 menos 8 dá quanto? 0. E agora eu te pergunto, ó, o 0 é divisível por 7? Sim, senhor. Sim.
Dá para dividir 0 por 7. 0 dividido por 7 dá 0. Tá? Então, 0 é divisível por 7. Se o 0 é divisível por 7, o nosso númerozinho 84 também é divisível por 7. Tá? O que não pode acontecer, que a matemática não permite, ó, é que a gente façamos a divisão de 7 por 0. Isso aqui a matemática não permite. Isso daqui é bruxaria. Tá? Isso daqui não pode acontecer. Divisão por 0. Isso aí é bruxaria. E todo o resto, tudo lindo, perfeito. Tá? Então, isso aqui não pode acontecer, mas o resto tá tudo bem. Beleza? Então, resposta letra B. 7. 7 é divisor de 84. Bora para a próxima. Aqui tem que ser rápido. É que você perdeu, Kelly, a última aula. Olha aí, a Grazi fazia essa questão de olho fechado. Olha o próximo. O número... Não, mas ela assistiu uma aula aí. O número 596 pode ser dividido por qual dos números abaixo, sem sobrar resto? E aí? Olha o enunciado da questão. Eu tô te perguntando por qual desses números o 596 pode ser dividido, de forma que não tenha resto. Ou seja, eu quero saber qual desses números divide o 596. Simplesmente é isso. Porque para um número dividir o outro, a divisão precisa ser exata. Se é uma divisão exata, não tem resto. Tá? Então, aí a gente vai ter que olhar um por um para ver se divide ou não. Mas a gente pode eliminar logo alguns casos assim que é extremo, que a gente sabe, bater o olho, não é. Quem são esses caras aí? O 10. O 10 não pode dividir o 596 e o 5. O 5 não pode ser um divisor daquele cara. Aí só nos resta 3, 4 e 6, tá? O 3 não é também, porque eu já fiz aqui. Se o 3 não é, a gente já elimina mais um com o 3. Quem é que cai com ele? Caiu o 6 também. Exatamente. Só resta o 4. Tá? Bora fazer aqui a somazinha aqui pra galera ver. Eu quero saber como é que eu sei se o 596 é divisível por 3. A galera aí que perdeu uma aulinha. Como é que eu sei? Basta eu fazer o 5 mais o 9 mais o 6. 5 mais 9 mais 6 vai dar 20, tá? 20 é divisível por 3? Consigo dividir 20 por 3 e dar uma divisão exata? Não consigo. Então, se eu não consigo dividir o 20 por 3, eu também não consigo dividir 596 por 3. Ou seja, 3 não divide o nosso número. Se o 3 não divide o nosso número, o 6 também não vai dividir, porque para ser divisível por 6, o número precisa ser divisível por 2 e 3. Então não vai dividir, o 6 não vai dividir. Só sobra quem? 4. Tá? Olha aí, ó.
A forma que o Giovanninho colocou a solução dele, vou colocar aqui para vocês. Foi o que ele pensou. Que 596 também é uma forma de resolver a questão. 596 que ele percebe? 596 é igual a 400 mais 200 menos 4, tá? Aqui a gente já precisa ter uma visão além para conseguir enxergar isso, né? Porque agora esse número aqui, ele vai ser divisível por 4? Vai por quê? Porque 400 eu consigo dividir por 4, 200 eu consigo dividir por 4 e 4 eu consigo dividir por 4. Então, se cada uma das parcelas é divisível por 4, o número também é divisível por 4, tá? Isso é um pensamento interessante aqui na matemática, tá? Se eu tenho um número, por exemplo, 12, e eu escrevo 12 como 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou ainda 3 mais 3 mais 6, cada uma dessas parcelas é divisível por 4. Logo, a soma também é. Tá? Agora para a próxima. Mano. Tem um livro do Carl Sagan que ele fala, né, um pouquinho sobre essa questão aí. Ele fala como isso virou uma indústria do comércio, assim, algo que era para arrecadar dinheiro, né, que a igreja acabou fazendo, assim. Às vezes bastava que a pessoa tivesse uma marcazinha diferente e era o suficiente para que ela fosse uma pessoa, não, né? Especificamente a mulher tivesse uma marcazinha e ela era taxada como bruxa. Uma marca, uma mancha de nascença. Aí o cara dizia que ela era bruxa e a igreja se apossava de todos os bens dela, ainda queimava a bichinha. Certeza, Grada. Olha aí, bora lá, um pé de foco. Sabendo-se que um restaurante, todas as mesas têm 4 lugares, analisar os itens. A gente vai olhar um item por item para avaliar se é verdadeiro ou falso. Bora lá, um pé de foco. Ó, aí aqui já tem uma informação relevante, né, do enunciado da questão. Sabendo-se que em um restaurante todas as mesas têm 4 lugares. Aí a gente vai analisar as alternativas. Se houver 35 clientes sentados, então há exatamente uma mesa não ocupada completamente. E aí? Verdade ou falsidade? Sem desespero, Grazi. Ó, atenção no enunciado da questão. Se houver 35 clientes sentados, tem 35 pessoas sentadas. Então há exatamente uma mesa não ocupada completamente.
eu já meteria recurso aqui nessa questão. Se me dissesse que isso daqui era verdade. Vou entender a questão. Questãozinha tá falando que tem uma mesinha. Eu acho que é verdade. Fiz uma conta de cabeça aqui. Não. Calma aí. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Ó, a questão tá falando que todas as mesinhas são assim, com 4 lugares, tá? Aí, tá falando que tem 35 clientes sentados. Então, é exatamente uma mesa não ocupada completamente. A gente vai avaliar essa questão de uma forma aqui, mas se a resposta for diferente dessa, eu já aviso, né? Aí cabe recurso, tá? Porque eu poderia ter aqui mesas ocupadas. Por exemplo, aqui nessa mesa, só uma pessoa sentada, uma pessoa sentadinha aqui, outra pessoa sentadinha aqui. Aí na outra mesa, uma pessoa sentadinha. E se eu tivesse, por exemplo, 35 mesas, eu poderia ter uma pessoa sentada em cada mesa. Porque a questão só me diz que se houver 35 clientes sentados, então é exatamente uma mesa não ocupada. Isso aconteceria só no cenário de termos 4 pessoas em todas as mesas, aí ia sobrar uma pessoa no final. Essa uma pessoa ocuparia a mesa que resta. Isso. Aí a gente poderia fazer o quê? 35 dividido por 4. 35 dividido por 4 vai dar... 3. Vai dar 9, né? Pô. Vai dar 8. É só 8 que uma não vai completar por causa de 1. Isso. Aí vai sobrar 1. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui, né? Eu vou até ver o gabarito dessa questão depois. Porque esse daqui é um cenário possível, que é quando todas as cadeiras estão ocupadas. Todas as cadeiras estão ocupadas. Aí eu vou conseguir ocupar 8 cadeiras. Aí vai sobrar uma pessoinha que vai necessariamente ter que ficar em uma mesa sozinho. Tá? Mas aí, o item aqui não descarta a possibilidade de eu fazer o seguinte, colocar uma pessoa em cada cadeira, tá? Então, eu não teria mais exatamente uma mesa não ocupada completamente. Eu poderia ter todas não ocupadas completamente. Entendeu? Entendemos. A B é onde está 1, é 3, na verdade, ó. Aí falta 1. 1 é que ficaria de fora. Tá no 35, menos 32, 3, aí 1 é essa pessoa que não estaria ocupando a mesa. Isso, exatamente. Não é 3, não. Tá? Então... Mas entender uma lógica, a questão é imprecisa mesmo na informação, hein? A gente vai considerar, então, que é uma afirmação falsa. Tá? Uma afirmação falsa. Uma afirmação falsa porque, eu vou explicar novamente, com calma. Se é 35 pessoas, eu posso dividir esses 35 em grupos de 4. Aí eu vou ter 8 grupos de 4 pessoas. Só que aí sobram 3 pessoas. Aí o que eu poderia acontecer? Num cenário bonitinho, bacaninha, eu peguei essas 32 pessoas e coloquei
4 pessoas em cada mesinha e ficou 8 mesinhas completas, preenchidinhas. Aí essas 3 pessoas ficaram em uma outra mesa que não ficou completa. Aí, nesse caso em particular, a afirmação seria verdadeira. Só que a afirmação aqui não traz nenhuma restrição em relação a eu ter que completar as mesas. Por exemplo, se tivesse escrito aqui, se houver 35 clientes sentados e com mesas preenchidas, com todas as mesas preenchidas, alguma coisa assim, mas não é específico em relação a isso, né? Eu poderia, então, ter 35 pessoas sentadas e cada uma sentada em uma mesa sozinho. Tá? Isso poderia acontecer. E alguém que entrar aqui, eu não sei aceitar mais. Beleza? Então a gente vai considerar que a afirmação é falsa. Tá? Vamos embora para o próximo item. Aí, se a gente chegar à conclusão depois no final que a afirmação é verdadeira, então a gente bota em recurso aí, né? Na prova. É possível que a segunda afirmação, é possível que a capacidade desse restaurante seja de 48 lugares. Seria possível se eu conseguir dividir 48 por 4. Tá? Aí, 48 dividido por 4, eu vou dividir por 2, vai dar 24, dividido por 2, vai dar 12. Então, dá para dividir. Dá para dividir, então seria possível. É possível que a capacidade desse restaurante seja de 48 lugares. Tá? Basta eu colocar 4 pessoas em 12 mesas. Basta que eu tenha 12 mesas, aí eu coloco 4 pessoas em cada mesa. Tá? Então, a segunda afirmativa é verdadeira. E a terceira afirmativa, se todas as mesas estiverem completamente ocupadas e houver 32 clientes, então o restaurante tem menos de 10 mesas. Se são 32 clientes dividido por 4, o resultado é exatamente 8, continha que a gente fez agora há pouco, né? E 8 é menos que 10 mesas. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Agora, tu vê que aqui, ó, a questão diz completamente ocupado. Coisa que não diz lá na primeira afirmação. Tá? Então, tudo nos leva a crer que a alternativa correta seja 2 e 3. 2 e 3. Tá? Se a primeira afirmativa fosse verdadeira, teria a resposta aqui também para marcar em todos os itens. Mas o correto é que seja falsa a afirmação. Beleza? A questãozinha que já é um pouquinho mais difícil. Mas não desanima não, viu? Ainda tem mais aqui pra te resolver. O que tu fica falando, macho? Ai, que tu deixa os caras com medo. Ai, graças, só fica mandando chorinho. Olha aí a próxima. Entre as alternativas a seguir, aquela que contém apenas números divisíveis por 3. É fácil, né? Só ver o critério de divisibilidade por 3. Aí eu vou ter que ver casa a casa aí para saber se é divisível por 3.
Aí 3 é, 6 é, 49, eu vou somar 4 mais 9, vai dar 13. 13 não é, então a resposta não é o item A. Tá? Entendeu? 13. 13 é divisível por 3. E aí? Acabamos de ver que não. 13 é aquele carinho especial, né? É primo, então ele não vai ser. E é até algo que a gente pode fazer, né? Procurar que se tem primo nos outros números. Tá? Então, não é a letra B. 3 é divisível. 15 é divisível. 7 mais 2 dá 9. Então é divisível. 4 mais 2 dá 6. É divisível. Tá aqui nossa resposta. Letra C. E a Grazi chorando. Tá? Perfeito. Aí, próxima questãozinha. A data de emancipação de Paço do Sobrado é 20 de março de 1992. Sabendo que o número 20 é divisível por 6, números, assinale a alternativa que não apresenta um divisor de 20. E aí? Para ser divisível por 20 tem que ser divisível por 10 duas vezes, é isso? Qual é o critério da 20? Não, olha o enunciado. Tá só enchendo linguiça aqui, né? Falando um monte de besteira, blá, 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 blá. Aí a pergunta. Assinale a alternativa que não apresenta um divisor de 20. Já entendi agora. Tá? Então é o cara que divide o 20. Quem não divide o 20? Quem não divide. Divide todo mundo. Tá? O 3 divide o 20. Já acabou. Não, senhor. Não, o 3 não divide. 20 é 2 mais 0, 2 mais 0 é 2, 2 não é divisível por 3, então já achei o cara aqui que eu procurava. Resposta letra B. 4 divide. O 5 divide. O 20 divide. Acabou. E aí? Achei fácil. Pois é, fácil. Fácil porque a gente sabe, né? Olha a outra. Em determinadas situações, o conhecimento acerca de critérios de divisibilidade pode ser importante em um facilitador de cálculos. Olha, bizu da prova. Ela está te dando bizu. Por exemplo, observe o número a seguir. Tá aqui um númerozão, enorme, porrudo. Nem sei qual é. Utilizando-se dos critérios de divisibilidade, pode-se afirmar que ele não é divisível por qual dos seguintes números? Aí a gente vai ter que olhar um por um e ver se é ou não divisível. Lembrando que a gente quer saber que não é divisível. Aí eu batendo o olho aqui, como eu vi que o meu númerozinho terminou em 0, eu vou logo nesses caras, ó. Já tira o 10 e o 5 já, papai. Exatamente. 10 divide, 5 divide, tá? Epa, terminou em 0, o número é o quê? Par ou ímpar?
Par. Já tiro 2. E agora? Só sobrou 3 e 11. Critério de divisibilidade por 3 eu sei, de 11 eu não sei, mas nem quero saber. Entendeu? Basta saber o 3. Tá? E de 3 eu sei, basta eu somar os caras aqui. 1 mais 5, mais 9, mais 4, mais 2, mais 3, mais 6. Embora fazer uma somazinha inteligente, ó. 1 mais 9, 6 mais 4, ó. E 5 mais 5. 1 mais 9, 10. 4 mais 6, 10. 5 mais 5, 10. A soma está dando 30. E aí? E agora? 30 é divisível por 3? É. Então, só pode ser item 3. Entendeu? Nem preciso me bater com 11. Mas tem um critériozinho de divisibilidade por 11. E é até interessante ele. Se em algum momento for necessário a gente usar, a gente vai ver o critério de divisibilidade por 11. Bora outra. Quantos são os números formados por 3 algarismos que são divisíveis por 2, 9 e 24? Essa daqui dá um trabalhinho já. Quero saber quantos são os números formados por 3 algarismos que são divisíveis por 2, 9 e 24. É porque essa questão aqui, ela é um pouquinho diferente do que a gente já estava fazendo aí para cima, do que a gente já viu. Mas bora tentar chegar na solução. Mas decompor o quê, né? Não tem nada para decompor aí. A gente até vai fazer isso. Olha aí, bora ver como é que a gente vai resolver ela. Quantos são os números formados por 3 algarismos que são divisíveis por 2, por 9 e por 24? Tá? A gente precisa fazer o seguinte. Números de 3 algarismos são os números que começam no 100 e vão até 999. Esses são os números de 3 algarismos, tá? Esses são os números de 3 algarismos. Aí eu quero saber todos que são divisíveis por 2, 9, ou melhor, quantos são os que são divisíveis por 2, 9 e por 24. Aí eu só preciso fazer uma coisinha aqui, ó. Divisível por 2, basta que o número seja par. Basta que o número seja par, né? E por 9 e 24, tem que fazer uma análisezinha aqui, ó. O 9 é 3 vezes 3. O 24 é 8 vezes 3. Tá? Ou seja, me acompanhe, vê se tu consegue entender onde é que eu vou chegar. Se um número é divisível por 9, ele tem que ser divisível por 3 duas vezes, tá? Se um número é divisível por 24, ele tem que ser divisível por 3 uma única vez. E se ele é divisível por 24, ele já é par, então já é divisível por 2. Então eu preciso,
na verdade, procurar não os números que são divisíveis por cada um desses aqui, mas sim os que são divisíveis por 24 vezes 3. Por quê? Porque esse cara aqui é quem? O 24 é 8 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é esse 9 aqui, ó. É esse 9 aqui. Tá? Então, eu vou procurar, na verdade, esses caras aqui. Quem são divisíveis por 24 vezes 3. 24 vezes 3. Bora ver quanto é que dá aqui. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Tá? 72. Então, na verdade, vou ter que procurar os múltiplos de 72. Se eu quero saber quem é divisível por 72, basta procurar os múltiplos de 72 que estão entre 100 e 99. Tá? Aí eu vou concluir a solução e depois a gente volta e tenta de novo. Tá? Ó, agora, se eu quero saber quem são os múltiplos de 72, basta eu fazer 72 mais 72, ou ainda 72 vezes 1, 72 vezes 2, 72 vezes 3, só que isso vai me dar muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, para mim encontrar a quantidade de divisores, basta eu pegar esse meu número, 999, e dividir por 72. Tá? Bora fazer essa divisão aqui, ó. Começa do 99. 99 por 72 dá 1. Uma vez o 72 vai dar 72. 9 menos 2 vai dar 7. 9 menos 7 vai dar 2. E agora, desce o 9. Quantos 72 cabem no 279? E aí? A gente tem que chutar um númerozinho aqui. 5 não pode ser. 4 também não. 3. 3 vezes 2 vai dar 12. Sobe 1. 3 vezes 7, 21. Com mais 1, 22. 9 menos 2, 7. 7 menos 2, 5. 0 menos 0. Então, ó, deu 13. O que é esse 13? São a quantidade de vezes que o 72 cabe ali dentro do 99. Tá? Mas a resposta é 13. E aí eu te pergunto, a resposta é 13? Eu encontrei o 13 aqui. E olha o que é o 13. É a quantidade de vezes que o 72 cabe dentro do 999. Mas a resposta é 13. Qual a resposta? A resposta é 12, né? Por que 12? Porque eu estou contando 13 aqui, são quantos 72 cabem dentro do 999. Só que eu não quero todos que estão, que é de 0
até 999, que é isso que eu estou contando. Eu quero só de 100 até 999. Então, tem um 72 que está antes do 100, Então, eu preciso tirar ele dessa contagem, desses 13 aqui, ó, que eu estou contando com ele, tá? Então, eu preciso tirar um. Ou seja, a resposta é 12. Na maioria das vezes, as provinhas vão ter duas alternativas que uma que eles chamam uma que é para o cara achar metade do caminho da resposta e achar que é aquilo, marcar aquilo, e a outra que é a resposta de fato, né? O cara fez uma porrada de cálculo, chegou no 13, acho que é o 13, marca lá o 13 seguro, confiante, e depois estoura, né? Porque fez tudo, só era para tirar um, colocar o 12. Tá, então, essa questão aqui, ela não é que seja uma questão difícil, é uma questão que a gente não está acostumado a resolver, a fazer esse tipo de questões. Mas conforme a gente for vendo, resolvendo mais questões desse tipo, a gente vai entendendo a lógica por trás, tá? Mas aqui, qual é a lógica dessa questão? Qual é a lógica? É basicamente essa. Eu tenho um número aqui, ó, tá? Eu tenho um número aqui. Eu quero saber quantos divisores de 72 tem que são menores que esse número aqui, ó. Quantos divisores de 72 são menores que... Ou quantos múltiplos, na verdade, quantos múltiplos de 72 são menores que esse cara aqui, ó. Aí eu vou ter que fazer o quê? Pegar 1924 e dividir por 72, tá? Um exemplo mais fácil de visualizar. Quero saber quantos múltiplos de 25 que são menores que 50. São quantos? Tenho 25, tenho 50, ou são menores que 100, né? Eu falei 50. São menores que 100. Quantos múltiplos de 25 são menores que 100? Tenho 25, tenho 50, tenho 75 e o 100 já não vai entrar, né? Porque eu quero menor que 100. Então, esse tipo de questão aqui está dentro desse tipo de probleminha aqui, né? Dentro desse tipo de probleminha. Tá? É prática. A gente vai fazer vários desse modelo, aí a gente vai aprendendo e entendendo como resolver. Beleza? Bora para mais uma. Caroline precisa comprar um número de picolés que seja divisível, que seja possível dar a mesma quantidade inteira para cada um dos seus filhos. Qual das alternativas abaixo traz essa quantidade? Essa questãozinha aqui é até muito parecido com o exemplo que eu dei na aula, né? Falei lá na aula e eu dei um exemplozinho, que um pai quer dividir uma herança ou quer dividir um valor entre tantos filhos. E é a mesma ideia. A Caroline precisa comprar um número de picolés que seja divisível, que seja possível, né? Eu tô lendo divisível porque é o que a gente quer, na verdade. Então, que seja possível dar a mesma quantidade inteira para cada um dos seus 3 filhos. Então, o que a gente quer, na verdade, é só um número que seja divisível por 3. Aí eu vou ter que olhar para cada um, procurando um número que é divisível por 3. Vou olhar para o 25. 25 é divisível por 3? Vou fazer 2 mais 5.
2 mais 5, 7. 7 não é divisível. 1 mais 7, 8. 8 não é divisível. 13. 1 mais 3, 4. 4 não é divisível. E 36. 3 mais 6. 3 mais 6, 9. 9 é divisível por 3, portanto a resposta é 36. Para dar uma animada aí. Para não zerar, diz que... Qual dos números abaixo não é múltiplo de 4? Me responde aí rápido. Bateu o olho já dá para saber. Não é múltiplo de 4. Vai ser o 50? Exato. Tem que ser divisível por 2 duas vezes. Exatamente. Exatamente. Vou pegar o 50 e dividir por 2, vai dar 25. Já deu ímpar, significa que eu não vou conseguir dividir por 2 novamente. Então, 25 não é múltiplo de 4. Dizer que é múltiplo é perguntar se é divisível. Entendeu? Qual dos números abaixo não é múltiplo de 4? É a mesma coisa que te perguntar se ele é divisível por 4. 50 não é divisível por 4, logo não é múltiplo de 4. Tá? Sem cálculo agora, só conceito. Talvez precise fazer um cálculozinho. Analise as assertivas abaixo. Pois é, vai ter que fazer. Analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeira e F se falsa. 5.025 é múltiplo de 7, é verdade? Ele é múltiplo de 7 se for divisível por 7. É divisível... múltiplo de 5 é divisível por 5? Sim, senhor. Sim, então a primeira afirmativa é verdadeira. A segunda, 2.126 é múltiplo de 7, aí a gente vai ter que lembrar da regrinha do 7, né? Vou escrever o número para cá. Vou fazer o quê? Vou pegar essa partezinha, só reescrever aqui embaixo, tá? Vou subtrair o quê? O dobro de 6. Quanto é o dobro de 6? 12. 212 menos 12. 212 menos 12 vai dar 200. Esse número aqui tem como ser divisível por 7? 200? Não, senhor. Possível, né? Não vai ser. Não vai ser divisível por 7. A gente poderia seguir, né? Usando a estratégiazinha ali. Ó, fazer 20 menos o dobro de 0, 0. Tá? E aqui ia dar 20. 20 não é divisível por 7, com certeza. Ó, a menina colocou uma estratégia aí muito boa para determinar se é ou não divisível por 7.
pegar o 2.126 e escrever como 21.000 mais 26. Aí tu tem que olhar para cada parcela. Se cada parcela for divisível por 7, então o número é 21.000 ou 2.100 é divisível por 7, beleza. Mas e 26 é divisível por 7? Aqui já não é. Então o número inteiro não vai ser. O Giovanni tá trapaceando aí. Tô dando hack. Usando propriedade aí de fração, de soma de fração. Exatamente. Então, a segunda afirmativa é falsa. Agora, múltiplo de 13. A gente não viu o critério de divisibilidade por 13. Mas a gente viu o critério de divisibilidade por 8. Então, bora ver a do 8. Aí ver se já é suficiente para a gente responder a nossa questão. Critério de divisibilidade por 8. Vou pegar o 420 e dividir 3 vezes por 2. Se eu conseguir dividir 3 vezes por 2, então, divido uma vez por 2, vai dar 210. Divido uma segunda vez por 2, vai dar 105. Aí eu já não vou conseguir dividir novamente por 2, ó. Teria que dividir novamente para ser divisível por 8. Aí já não consigo. Se eu já não consigo, então significa que não é divisível por 8. Então a afirmativa é falsa. Para ver se a gente consegue com isso já encontrar nossa resposta. Verdadeiro, falso e o último é falso. Verdadeiro, falso e o último é falso, só tem uma alternativa. Letra E. Beleza? Aí o 13 a gente teria que fazer a divisão de fato. É pegar e dividir para ver se vai dar uma divisão exata ou não. Olha essa daqui, ó. Aí tem uma dessa lá na tua prova. Vai sim, confia. Olha, encanador. Eu vou ser vigia. Você já viu esse áudio? É tipo isso. Fundatec. O que eu ainda tá fazendo conta aí? E aí, essa daqui? Tem que fazer alguma coisa? Precisa, precisa. Essa daí deixa pra Nath. Cadê, Graça? Tem um momento. Daqui não tem nem o que falar, né? É divisível por 5, vai ser divisível por 5, terminou em 0, ou em 5. Não termina em 0, não termina em 0 nem 5, não termina em 0 nem 5, não termina em 0 nem 5. Aí o cara já se espanta logo ver um enunciado desse aqui. Marina tem R$ 1.527 para dividir em 3 partes iguais. Ó, mais uma daquela de dividir em partes iguais. Segundo os critérios de divisibilidade por 3, pode-se afirmar que... Moleza. Só para dizer qual é o critério de divisibilidade por 6 aí. O número é 1.527. Quando eu somo
vai dar 15. E aí? A divisão será exata, pois todo número que termina com um algarismo ímpar é divisível por 3? É verdade? Não, senhor. É esse o critério de divisibilidade por 3? Terminar em um algarismo ímpar? Não, né? Então, essa afirmação aqui é falsa. Como a soma dos algarismos do número é um múltiplo de 3, será possível dividir em 3 partes iguais. Verdade? Lindíssimo. Perfeito, maravilha. Melhor que isso aqui, tem como. Bora ver as outras afirmações. Não será possível efetuar a divisão. Falso, né? Será possível dividir ali de boa. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Não será possível dividir um número em 3 partes iguais, pois, segundo os critérios de divisibilidade por 3, o último algarismo do número deve ser múltiplo de 3 para que esse seja divisível. Mas besta logo, né? E aí? Claro que não, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra aí. Beleza? Então, eu não caio mais nessa. Mais uma daquelas. Não é pra que ir, assim. Fica ligado. O número 115 é divisível por 10, 8, 5, 3 ou 2? 5. É por 10? Não por quê? Não termina em 10. Não termina em 0. É por 8? É por 8? Não, se o número não é nem par? Não vai ser por 3? É por 3? A soma é 7, então não. Pronto, não é. É por 2? O número é ímpar. Como vai ser divisível por 2? Ou seja, letra C. Já repetiu aqui. A quantidade de cadeiras que há em um colégio é um múltiplo do número 7. Daí esse número é... Aí, novamente, eu estou falando de múltiplo aqui, então a gente vai buscar um número que é divisível por 7. Quem é divisível por 7? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara ou esse cara? Tem que fazer um por um. Bora tentar aqui, ó. Um por um. Se a gente der sorte, é um dos primeiros. 48 menos 14. 48 menos 14 vai dar 34. 34 eu já sei que não é divisível por 7. Né? 35 que é? 35 é. Se 35 é, não tem como 34 ser. Aí eu vou para outro.
Eu já sei, então, que esse número aqui não é divisível. 5, 1, 4. Repito 5, 1 e subtrai pelo dobro de 4, 8. Tá? 51 menos 8 vai dar o quê? 43. 43 é divisível? 42 é, né? 43 não vai ser, então. Tá? Então, esse cara aqui não é também. 601. Vou repetir o 600. Ou 60. E vou subtrair o dobro de 1. 2. Resultado 58. 58 é divisível? Aí, se eu não sei, eu posso continuar usando o algoritmozinho. Repito 5 aqui embaixo, subtrai pelo dobro de 8. O dobro de 8 é 16. Aí eu vou ter que fazer essa subtraçãozinha que vai dar menos 11. Menos 11 não é divisível por 7. Então, esse cara aqui também não é. Tá acabando as opções. E é o último, né? Grande fuleiro. Bota pro último pro cara fazer a continha de cada um até chegar na resposta. Essa daqui também não é, vai ser a última. Ó, 840. Só baixo 84. Faço o dobro de 0, que é 0. 84 menos 0 é 84. Faço de novo aqui, ó. Abaixo 8. Dobro de 4. 8. 8 menos 8, 0. 0 é divisível por 7. Logo, nosso númerozinho é divisível por 7. Tá? Bora lá, bora lá, bora lá. Cadê, galera? Mais uma questãozinha. Se ABC é o maior número de 3 algarismos possível ou divisível por 5, tal que A é diferente de B, B é diferente de C e A é diferente de C, então A mais B mais C vale... E aí? Bora lá, responde essa questão aí pra mim. Isso daí é álgebra já. Isso daí tá fácil, tá fácil. Ela só tá com cara de difícil, mas tá fácil. Vai lá. Sabe se ABC é um número de 3 algarismos, então A, B e C é um número. Ó. O A, B e o C estão representando aqui os dígitos de um número de 3 algarismos. E esse número é divisível por 5. O que que isso diz pra gente? Termina em 5 ou 0. Ou seja, está te dizendo que sim, que C é 5 ou que C é 0.
Entendeu? Que mais? Tal que A é diferente de B, B é diferente de C e A é diferente de C. Ou seja, eles são todos diferentes entre si. Tá? E aí? Então, A mais B mais C vale. Então, nosso número, a gente já sabe que ele é esse ou é esse aqui. Aí, o que mais que a gente sabe? Que é o maior número de 3 algarismos. E aí, bora lá. Reage. O que a gente faz com essa informação? É o maior número de 3 algarismos. São todos os dígitos distintos, diferentes entre si. Se dissesse pra gente que era só o maior número, era isso. Né? Mas aí tá falando pra gente que é o maior e é divisível por 5. Beleza. Só que, além de dizer que é o maior e divisível por 5, a gente tem duas opções aqui, né? É o maior e divisível por 5, então esse daqui já não pode ser. Mas além de dizer que é o maior e divisível por 5, está dizendo para a gente que os dígitos são diferentes. Então esse cara aqui não é 9, não pode ser 9, só pode ser 8. Então o nosso número em questão aí é o 985. Aí o que eu quero? Eu quero esse número? Não, eu quero só somar os dígitos. 9 mais 8 mais 5. Tá? 9 mais 8 mais 5 vai dar 22. Número do presidente da Graça. Tá? Tu viu? A questão não é difícil, né? E a gente ter medo da questão torna às vezes ela difícil. A gente tem que ter coragem. Olha essa questãozinha aqui. Entre os números a seguir, um único é divisível simultaneamente por 3, 5 e 7. Tem que ver para cada um deles, né? É uma questão que dá trabalho. Será que tem alguma dificuldade em fazer essa aqui? Eu acho que não, né? E a gente procura uma mais interessante. E aí? Dificuldade nenhuma, né? Zero dificuldade. Quem cala consente. Analise as afirmativas a seguir. Podemos afirmar que... Próxima questão já. Analise as afirmativas a seguir. Podemos afirmar que um número 645 é um múltiplo de 3. Vai ser múltiplo de 3 se é divisível por 3. Aí eu tenho que ver se é divisível. 6 mais 4 mais 5, que vai dar 15.
é divisível por 3. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Podemos afirmar que todo número natural divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo é divisível por 6. Tá lindo, né? Perfeito. Inclusive o critério de divisibilidade. Exatamente. Podemos afirmar que todo número ímpar é divisível por 3. Calma aí. Aí não dá, né? Aí não dá. É verdade, Grazi? Todo número ímpar é divisível por 3? Aí, às vezes, a gente pode até usar procurar um contra-exemplo, né? Se está afirmando que todo número ímpar é divisível por 3, está dizendo, então, que, por exemplo, o 5 é divisível por 3. O 5 é divisível por 3? Não é, né? Está falando que podemos afirmar que todo número ímpar. 5 é ímpar? É. Mas é divisível por 3? Não. Se o 5 é ímpar e não é divisível por 3, essa afirmativa aqui só pode estar errada. Tá? Então, a afirmativa aqui é falsa. O maior concorrente de vocês é vocês mesmos. Agora tu falou, moleque. Ó, e aí, apenas duas afirmativas estão corretas, apenas uma afirmativa está correta, nenhuma afirmativa está correta, todas as afirmativas estão corretas. Isso daqui nunca tinha visto assim. Todas as afirmativas estão corretas, falso. Nenhuma afirmativa está correta, falso. Apenas uma afirmativa está correta, falso. Apenas duas afirmativas estão corretas. Esse daqui usa o critério de divisibilidade por 11. Vocês querem saber o critério de divisibilidade por 11? 11 não é primo não, mas... É primo. A gente não viu o critério de divisibilidade por 11, mas tem um critériozinho. O critério de divisibilidade por 11 diz que a gente precisa pegar aí pegar um número formado pelos algarismos. Tem que até ver depois se é isso mesmo. Bora ver se é isso. Pelos algarismos de ordem ímpar e subtrair do número formado pelos algarismos de ordem par. Então aqui, ó, esse 9 é de ordem ímpar, 8 é de ordem ímpar, 1 é de ordem ímpar e 5 é de ordem ímpar. Aí eu vou formar um outro número aqui, ó. E o outro é 4, 0, 7, 1. Deixa eu ver se é isso. 4, 0, 7, 1. Como dá certo? Não sei. Só sei que dá. Acho que eu tô tendo mais fé aqui do que no tempo que eu era da igreja. Agora posso usar de novo o critério. Mas não vai ser aqui. Não vai ser, certeza. Aqui é 11 e 18. Aí subtrai, vai dar -7. Então,
Afirmativa falsa. Tá errado. Não é divisível. Ó, bora ver um exemplozinho aqui. Ó. 11. Acho que o 122, né? 121. Aí eu pego os algarismos aqui de ordem ímpar. Vou formar um número, que é o 11. Ah, não, é para somar. Para somar os algarismos. A diferença entre a soma dos algarismos, segundo o Google aqui. Pois é. Não tinha certeza. Então, bora voltar aqui, bora ver se vai dar ou se não vai dar. Eu só não entendi esse critério de ordem par ou critério de ordem ímpar. Como assim? A gente falou lá dos numerozinhos, né? E das ordens. Essa daqui é uma ordem ímpar, é o primeiro. Ordem par, é o segundo. Ordem ímpar. Então vai ser sempre ordem ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, ordem ímpar, ordem ímpar, ordem ímpar e ordem ímpar. Aí é para somar, né? Então a gente soma aqui. Soma aqui vai dar 10, 23. E pego de ordem par. 4 mais 0 mais 7 mais 1. E aqui vai dar 12. Diferença. 12 agora é para subtrair, né? Subtrai 12, 23 menos 12 vai dar 1 e 1. Então, na verdade, é divisível. Não estava lembrado do critério exatamente, né? Do 11, o critério é para pegar os dígitos de ordem ímpar, somar, pegar os dígitos de ordem par, somar e fazer subtração. Tem esses dois valores aí. Essa questão aqui, o enunciado é praticamente o mesmo de uma outra questão aí que a gente fez. Aí é algo que é muito recorrente quando a gente pega uma banca específica, né? Sempre vai ter questões assim que é idêntica e só vai mudar os valores. Ó, agora é outra cidade aqui. A cidade de Frei Miguelinho obteve sua emancipação da cidade de Vertente em 20 de dezembro de 1963. Então, podemos afirmar que o ano de emancipação da cidade é um número que é múltiplo de 10. Está falando que esse número aqui é múltiplo de 10. E aí? Será que é verdade? Não, né? Não terminou em 0. Então, essa afirmação aqui já é falsa. A Câmara Municipal de Frei Miguelinho tem 9 vereadores. Desta forma, podemos dividir estes parlamentares em 4 comissões distintas. O mesmo vereador não pode participar de mais de uma comissão, de 3 vereadores cada. Não está falando aqui que são 9 vereadores.
Aí tem o vereador 1, vereador 2, vereador 3, vereador 4, vereador 5, vereador 6, vereador 7, vereador 8 e o vereador 9. 9 vereadores. Aí está falando que a gente consegue formar ou dividir os parlamentares em 4 comissões distintas de um mesmo distintas, né? Comissões distintas aqui significa que o mesmo vereador não pode participar de mais de uma comissão. Em que cada comissão terá 3 vereadores. Será que a gente consegue fazer isso? Bora ver. Se eu tenho 3 vereadores para formar uma comissão, está aqui a primeira comissão, segunda comissão, terceira comissão. Então, consegui formar 1, 2, 3 comissões. Aqui estava afirmando que a gente conseguiria formar 4 comissões. Para que eu formasse 4 comissões, eu precisaria de mais vereador 10, vereador 11 e o vereador 12. Então, precisaria de mais 3 vereadores para formar 4 comissões de 3 vereadores. Beleza? Então, a segunda afirmativa também é falsa. Falsa e falsa. Marca a alternativa correta. As 2 afirmativas são verdadeiras. Não. A afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa. Não. A afirmativa 2 é verdadeira e a primeira é falsa. As 2 afirmativas são falsas. Beleza? Bora lá que tá acabando a listinha aqui. Eu acho que falta mais. Dá até tempo, eu acho, de terminar. Referente aos múltiplos e divisores, é correto afirmar que um número... Bora lá, com vocês agora. 10 possui 4 múltiplos naturais? Beleza, Juninho? Tá errado, né, Jô? Tá errado. A gente tá encerrando já por aqui. E aí, meninos aí? 10 possui 4 múltiplos naturais? Quem são os múltiplos de 10 naturais? É o 0, é o 10, é o 20, o 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Esses caras aqui são os múltiplos de 10. Então são só 4. Não, não são só 4. São quantos? 10 tem quantos múltiplos? Hein? Ao infinito e além. Infinitos. Infinitos múltiplos. Tá aqui, ó. Listei 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E por aí vai. Infinitos. 12 possui infinitos divisores naturais. E aí? Aí, calma lá, que não é assim também.
Isso daqui é para ver se o cara sabe mesmo o que é o divisor, o que é o múltiplo. Tu até passou lá um mecanismo para a gente descobrir a quantidade de divisores. Isso, exatamente. Então, qualquer número vai ter uma quantidade finita de divisores. Eles têm uma quantidade infinita de múltiplos, mas de divisores é sempre uma quantidade finita. Quantos divisores o 12 tem? 12 tem como divisor 1. Fala aí. Divisores do 12. 2, 4, 3, o 4, 6. o 6 E agora é o 12. O próprio 12. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores apenas. Então a afirmativa é falsa. 20 é múltiplo natural de 3. Está falando aqui que 20 é divisível. Como 2 mais 0 não é divisível por 3, então não. Divisível por 3. 2 mais 0 não é divisível por 3, então 20 também não é. A afirmativa é falsa também. 4 é divisor natural do número 8. Aí olha aí, novamente, né? Aí lembra que a gente abordou cada uma das palavrinhas. Múltiplo, divisores, divisor, divisível, porque tem uma diferençazinha entre elas. E a gente compreender a diferença é o que vai determinar se a gente acerta ou não a questão. 4 é divisor natural do número 18. Está dizendo que o 4 divide o 18. 4 divide o 18? Não, senhor. Não. Falso. Então, afirmativa falsa. Porque a gente consegue dividir por 2 uma única vez só, né? Exatamente. 25 é múltiplo natural do número 5. Os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, são os múltiplos de 5. E seu aqui, nosso carinha, 25. Logo, afirmativa, alternativa correta, letra E. Tá? Agora mais uma aqui. Saideira. Não, essa daqui não é muito fácil para ser saideira. Considerando que o número 7.501 quadradinho é um número de 4 ordens, olha. 4 ordens. Para que ele seja divisível por 10, o símbolo quadradinho deve ser substituído por... Isso aí é da Natasha. E aí? Tu percebe o seguinte, né? A questão, para quem sabe, é boba, né? Mas se a gente não estudou, não sabe desses critérios de visibilidade, aí como é que a gente vai resolver? Então, alternativa letra A. Segundo os critérios de visibilidade, um número é divisível por 10 quando o número for par? Não. Quando o número terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 10? Eu teria que marcar essa aqui. Quase, quase.
Se eu tivesse muito cansado já, talvez. O número for múltiplo de 5, se o número é múltiplo de 5, então ele é divisível por 10? Não sei no... Não. Por exemplo, 15 é múltiplo de 5. É divisível por 10? Não. O número for múltiplo de 2. 4 é múltiplo de 2. É divisível por 10? Também não. O número terminar em 0. Olha que bonitinha a nossa resposta. O cara não se afobar. Tá aqui. Só não te afoba. Bora lá terminar essa listinha. Uma comissão organizadora dos concursos afirma já ter elaborado N, aí o N, tá aqui o número N, questões, ou seja, já elaborou mais do que 140 mil questões. Sabe-se que N é divisível por 3. Sendo assim, uma possibilidade para o algoritmo X é... E aí, o que eu preciso fazer para saber essa resposta aqui? Quero só saber se o N é divisível por 3. Bora, me diz aí qual é o caminho para resolver a questão. Fazer o quê? Vai somar os algoritmos, depois tu vai... Quanto que falta para tu encontrar um número que seja divisível por 3? Pronto, muito bem, é isso. É assim que a gente... É esse o pensamento que a gente tem que ter, né? A olhar para uma questão e saber mais ou menos que caminho a gente vai seguir. Quando o Taylor já diz aí que a gente tem que somar e depois vai ter que ver quanto é que falta, significa que ele já sabe qual é a resolução da questão, né? Já conhece todo o caminho que ele vai ter que percorrer para achar a resposta. Então, vou fazer o quê? Somar. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 1 mais 7, 17. 17 mais um número x. Esse número aqui tem que ser múltiplo de 3. Qual é o próximo múltiplo de 3? Pertinho aqui do 17. Abaixo do 17 tem o 15. 15 mais 3, 18. Então precisaria aqui, ó, que desse 18, por exemplo. A x seria 1, né? Só que não tem nossa resposta, então a gente tem que procurar outro valor. Bora ver então 1 mais 3. 1 mais 3. 1 mais 3 vai dar 4. Não tem 4. 4 mais 3. 4 mais 3 vai dar 7. Não tem 7. 7 mais 3. 7 mais 3, 10. Tá aqui a nossa respostazinha. 10. Tá? Então, a resposta aqui, letra D, 10. Entendeu o que a gente fez aqui? Eu vi que precisava somar só mais um. Só que eu somando só mais um, não tem um ali. Então, eu somo 3 aqui, ó, que é para sempre ser um múltiplo de 3. 1 mais 3 vai dar 4. Ainda não deu, então vou fazer 4 mais 3. 4 mais 3, 7. Ainda não deu, então vou fazer 7 mais 3, 10. Tá ali o 10, então. Então, o 10 é a minha resposta. Ele está perguntando qual desses aqui pode ser o valor de x. Eu teria que testar, né? Cada um deles. E aí, a gente, ao invés de testar, a gente usou uma outra lógicazinha aqui, mas poderia ter testado primeiro 6, aí ia ver que não deu.
8, ia ver que não deu. 9, ia ver que não deu. Até que eu chegaria no 10. E a última questãozinha. Para que um número seja divisível por 5, faz-se necessário que 5 seja igual a 0 ou igual a... Aí ficou fácil, né? Bora, Grazi. Tem um momento, Grazi. E aí, marca o que aqui? A, B, C ou D? Letra D, né? D de Graziella. Para que ele seja divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Uma das duas opções. D de Natália. Passou. Aí a gente termina essa listinha. E Mais uma aula vencida, agora é simulado. mais um dia pago. Hoje está pago.